Umbandistas e cristãos. É possível esse debate? Esse não é um Deus, isso é um tirano. Exato. A gente vê que, nossa, não, mas Deus é tirano. É um tirano, Exato. exatamente. Mas não é uma leitura moral falar que Deus é tirano? Porque é o que o homem coloca pra gente. É a segunda vez que eu falo pra você. Se a gente piscar um pouco mais forte, vai ter uma fogueira feita nas praças para queimar os macumbeiros. Pode vir pra frente se você concorda com a afirmação. A religião é necessária para ter uma vida moral. Quando a gente fala da religião, ela não apenas é um contexto filosófico de crenças. A religião, ela também, todas as religiões, de certo modo, elas contêm seus votos, que contêm parte não só dos delírios sociais, mas as contenções éticas sociais. Por exemplo, não matar o próximo, não desonrar os seus ancestrais, cujo qual acredito que se não tivéssemos parte disso, será que realmente não mataríamos o próximo? Se não existisse o karma, será que a gente não atiraria no vizinho que é nosso inimigo? As pessoas não matam só porque elas são justas, as pessoas não matam porque elas têm medo. Então a religião, ela também traz para nós um pingo de ponderação do medo do que vai acontecer no pós-morte. Não temos medo do que vai acontecer na prisão, e sim quando eu estiver do outro lado e o tempo parar de contar. A prisão eu fico 10 anos, e depois que eu morro, quantos anos eu fico lá penando? Aqueles que discordam podem se sentar. Eu discordo em partes, porque eu acredito que o homem é um ser ético e moral. Então todo homem tem uma moralidade dele. E aí tem uma discussão, né? Se essa moralidade ele nasce com ela, ou se ela vai sendo construída a partir do externo, ou quem sabe o interior e o exterior vão construindo essa moral. Mas eu acredito que por um primeiro momento, todo ser humano tem sim uma moralidade, e essa moralidade vai sempre buscar se ancorar em alguma coisa. E me parece que a religião, sim, é esse lugar onde, em um primeiro momento, a moralidade pode se ancorar, mas a religião ela quer levar para além da moral, né? O objetivo da moralidade, muitas vezes, é definir o que é certo e o que é errado. E me parece que a religião ela busca definir o que é bem e o que é mal. Eu acredito que também a moral ela não está muito pautada também não só no bem e do mal, mas também de construções sociais que a gente vai passando no decorrer da história. E a religião ela não se pauta somente pela moral, mas também da construção social e de como ela quer se colocar no dia a dia. Então essa questão da moralidade ela fica muitas vezes num segundo plano, onde ela precisa atuar e ser viva para a vida das pessoas pela fé, ou mesmo numa questão de racionalidade também. Eu venho de um contexto onde existia muito a ideia do que é certo e do que é errado. Mas aí aconteceu que eu vivi, de pequena até, de ver muitas imoralidades dentro da própria igreja. E aí isso acabou não dissolvendo a minha fé em Cristo, eu sou cristã, mas talvez dissolvendo a minha fé naquilo que a gente acreditava na doutrina. Sim. Então, essa coisa, né, do que é moral, do que é imoral, para mim, eu comecei a questionar muito, estando dentro da igreja, desde muito jovem, porque eu via pessoas falando sobre moralidade e, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas discriminando outras religiões, outras crenças. E aí eu pensava, por que você acha que o que você crê é o certo e o que o outro crê é errado, sendo que a gente está aqui realmente para descobrir, para aprender e para abrir a cabeça. E foi aí que eu comecei a questionar muito o lugar que eu estava. Então eu comecei a detectar determinadas coisas que eu pensava, será que Deus realmente está de acordo com isso? Talvez a gente deveria definir o que é religião. Perfeito. Para a gente começar esse assunto, acho que a gente já entrou na questão da moral, mas o que é religião? A partir do religare, se ligar a algo, alguém. Religião no sentido de se religar a algo metafísico, né? Algo sagrado. Sagrado, ótimo. Dentro do sagrado. Considero também isso aí. Acho que Quando a gente fala de um sagrado em contexto cristão, vamos abdicar da ética e da moral. Temos uma escritura do Apocalipse que fala todos aqueles que não vão para o reino dos céus. Exato. Como que a gente vai abdicar do contexto da ética e da moral? Nós temos uma lista assim, esses aqui não vão poder entrar.
Como que a gente vai falar que nós não temos uma questão de ética e moral dentro da igreja? O padre vira e fala assim, nossa, nós devemos tratar todos iguais. O senhor casaria um homossexual? Não. Onde está a tratativa de todos iguais? Não estou entendendo. Eu acho que quando a gente fala todos iguais, que é aí que é a graça da questão, e acho que é aí que é a graça da gente estar aqui sentado. Porque se nós fôssemos todos iguais, não ia ter o que dialogar, na verdade. Como nós somos todos diferentes, nós estamos aqui então para dialogar. Acho que a gente tem que partir da questão de que não somos todos iguais, né? Somos todos diferentes. Então temos que partir da ideia que não temos que ter hipocrisia de falar, vamos tratar todos iguais. O problema não é não ser igual, o problema é ser hipócrita. Mas aí você começou já falando que a moral é necessária na religião. Justo. E quando você fala que a Bíblia diz, né, segundo a sua leitura, que Apocalipse diz que homossexuais, por exemplo, não entram no reino dos céus, isso não é uma leitura moral? Então, o que é a moral para você? Se isso é uma leitura, ou não é uma leitura moral isso? Eu não estou lendo, não é uma leitura moral, eu estou lendo o que está escrito lá. Moral foi quem escreveu. Então, agora, é possível a gente escrever alguma coisa sem imprimir uma moralidade que seja a mínima ou máxima? Nós somos seres morais, não somos? Como que a gente vai... Quando você fala algo, isso vem carregado de moral. Sem dúvida. Isa, você estava descrevendo que teve um momento em que você começou a questionar porque via que as pessoas tinham atitudes imorais ali dentro da igreja. Eu queria te perguntar e partirmos daqui, você acha que a doutrina é imoral ou as pessoas deturparam ela? Sim, como eu disse, eu cresci dentro da religião evangélica luterana e era o que eu conhecia. E eu era muito encantada, né? Eu ia todo domingo para a igreja, eu fui batizada, né? Tinha até a igreja que a gente ia em Curitiba, minha família é de Curitiba, tinha culto em alemão e tudo mais, porque é realmente uma vertente que parte diretamente de Lutero, que foi uma pessoa que questionou muito a própria igreja, né? Ele era um líder religioso dentro do catolicismo. Conforme eu fui crescendo, e eu sempre fui muito questionadora, eu comecei a detectar algumas coisas. Eu lembro até hoje do sermão que me fez questionar mais a igreja, que foi falando sobre um garoto. Ele foi fazer a circuncisão e cortaram mais do que deveria. E aí os pais decidiram cuidar dele como se fosse uma garota. Mais ou menos isso. Mas era uma matéria da Veja também, tá? E aí o pastor falando disso, ele falou, e aí o garoto cresceu e começou a brigar com os pais e queimou todas as roupas até que ele se matou. E ele usou isso como embasamento para falar que não existia a transgeneralidade. Obrigada. E aí eu comecei a falei assim, realmente, você não pode colocar na cabeça de uma pessoa que ela é uma coisa que ela não é. Para mim, aquilo era a maior prova de que existia. Que sim, e aquilo, ele usou aquilo de embasamento para falar que não existia transgeneralidade. Enfim, eu lembro até que tinha uma psicóloga no meio da congregação e ele chamou a psicóloga ficou super sem graça. E ali eu vi que não fazia mais sentido para mim. Foi ali que eu comecei a querer me afastar. Meus pais acabaram insistindo um tempo para eu continuar na igreja. Mas aí veio eleição, veio um monte de coisa e eu comecei a falar assim, gente, essa doutrina que eu estudei o catecismo menor do Lutero, ela não abraça as pessoas que eu amo. Ela olha para o meu melhor amigo, que é homossexual, e ela exclui ele, exatamente. Sabe? E aí eu penso, eu posso acreditar em Cristo? Eu posso acreditar em Cristo, eu acredito, e eu não acredito que Cristo pense dessa forma. Exatamente, qual Cristo é esse? Exatamente. Que Deus é esse que pega uma bola de fogo e joga em cima de uma cidade impiedosamente? Esse não é um Deus, isso é um tirano. Exato. A gente vê que, nossa, não... Deus é tirano. É um tirano, gente, exatamente, nossa. Mas não é uma leitura moral falar que Deus é tirano? Não, mas é porque é o que o homem coloca pra gente. É a segunda vez que eu falo pra você. É o que o homem coloca pra gente. E aí, uma coisa que eu comecei a fazer dentro da igreja ainda foi começar a ler sobre a Bíblia. Exatamente. E aí eu peguei e falei, gente, a Bíblia foi escrita por homens. Como primeiro ponto. Né? Primeiro ponto, homens.
E ela foi escrita, sei lá, desculpa, eu não sei qual foi o idioma, mas eu imagino que era aramaico. E grego e um pouco de aramaico. Eu acho que exato. E aí ela foi traduzida pro alemão. E aí ela foi traduzida pro português. Quantas vezes ela foi traduzida? E quantos homens não pegaram nessa Bíblia, olharam e falaram assim: e se Exatamente. eu Enquanto dar uma mudadinha aqui nisso exatamente. daqui? Mas assim, qual religião que não tem um lugar para a gente de alguma forma se apoiar, seja um documento escrito ou um documento oral? Mas você não acha que a gente deveria questionar? Mesmo a gente, eu entendo porque eu sou cristã e eu sei que a gente tem que acreditar muito naquilo. Só que eu pegava e falava assim, gente, eu tô sendo hipócrita. Eu tô falando que eu acredito num negócio que eu sei que passou pela mão de vários homens e que eles tinham total poder de alterar isso daqui. Sim. Como é que você... Como é que eu vou acreditar 100% nisso? Mas isso, então a gente vai acabar de alguma forma invalidando as religiões, porque toda religião Não existe uma religião base. pura, né? Exato. Como que a gente vai... Não é? Eu acho que tudo é passível de questionamento, mas eu acho que tem que ter uma reflexão para tentar entender qual que é o propósito do livro. A Bíblia. Então, novamente, pode se sentar se você concorda com a próxima afirmação. O cristianismo é autoritário e reprime a liberdade individual. Eu acho que está carecendo da gente definir as coisas com precisão. Eu quero definir uma coisa. Para mim, cristianismo é um movimento que se torna uma instituição religiosa. O Evangelho de Jesus é algo que está para além da instituição. Então, se a gente pensar em cristianismo como instituição, e toda instituição busca um padrão, então sim, o cristianismo tenta padronizar o modo de funcionar das pessoas, diferente do Evangelho de Jesus Cristo. A gente teria que parafrasear exatamente sobre cristianismo, abre parênteses, igreja, fechamos. Porque o próprio Cristo nunca olhou para alguém e falou, nossa, você é uma prostituta, não quero ficar perto de você. Então a gente traz a ideologia a igreja se apropria do mártir que foi assassinado e criamos um movimento e criamos agora uma instituição, uma contabilidade, um ADM. Agora nós temos a maior empresa mundial que tem um país dentro do outro. É uma apropriação, agora eu vou comprar uma guerra, indevida. Agora me fale uma coisa, qual instituição religiosa ou não que não tem o desejo de crescer? E aí eu faço um plágio e copio, pego o mártir do outro e faço ele meu? Então, mas eu acho que assim, falar de plágio, eu acho que é complicado, porque o que é a religião original? É que eu acho que você defende? É só numa questão de plágio, na verdade, é uma questão de apropriação. Né? Porque é que aí você vai tendo na história. Mas qual religião que não se apropria? Não, então, aí que eu concordo que o cristianismo ele passa por essas apropriações e construções, colocando justamente na ótica do individual, né? Ela não tenta, ela tenta colocar ela vai no individual e ainda verniza com um caráter universal. Eu acho que quando a gente olha para Jesus, acho que isso fica muito claro. Sim. Não é? Porque Jesus, quando ele não tem eu pelo menos minha leitura de Jesus não é de um homem que andava com uma planilha de regras, escrito, fez isso, tem que ser punido assim. Não. Fez isso, não tem que ser premiado. Não tem o caderninho, não. Eu vejo Jesus, ele lidando com as particularidades de cada um. Perfeito. Eu vejo Jesus, ele olhando para cada indivíduo como um indivíduo particular, portanto, somos todos diferentes, e tentando, então, tratar com amor cada diferença dessa. Porque ele não era cristão. Agora, mas ele era detentor do Evangelho. Ele era o Evangelho. Agora, o que a gente tem que entender para se ter uma religião, logo a gente cria uma instituição. Tem que ter regras mínimas para funcionar institucionalmente. E só que a gente não pode, aí na minha opinião, tem que olhar, tem que, num certo sentido, observar, obedecer o que acha que é interessante, mas a gente tem que crescer, a gente tem que chegar numa maturidade. E quando a gente consegue crescer, chegar nessa maturidade, a gente tem agora responsabilidade individual de olhar para essa instituição e decidir
se eu vou querer seguir ou não. Eu tenho uma coisa que eu sempre penso, e depois que eu entrei mais em contato com a Umbanda, porque meu namorado é umbandista, eu comecei a ver Jesus, na época que ele era vivo e tudo mais, como uma pessoa que entendia o ser terreno, sabe? Ele era uma pessoa que entendia o que estava acontecendo ali na Terra. Ele não se colocava como ele era o Filho de Deus, obviamente, ele é o Filho de Deus, mas ele não se colocava acima do bem e do mal. Ele entendia o que estava acontecendo ali na Terra naquele momento. E eu vejo muito isso das divindades, né, da Umbanda, que são mais terrenas. Elas não se colocam tanto acima do bem e do mal. E aí eu gosto de ver, começou a me confortar mais, ver Jesus dessa forma. E aí, quando eu penso que ele não era cristão, né? Jesus era judeu. E ele foi crucificado pelos judeus, né? Enfim, os judeus não aceitam ele, né, como filho de Deus até hoje. Como Messias, né? E aí eu me conforta vê-lo dessa forma mais terrena, menos julgadora, sabe? E aí eu penso que homens pegaram tudo aquilo que ele ensinou e fizeram coisas em cima, porque aí se você for ver, né, nos mandamentos lá, né, que recebemos e tudo mais, diz para santificar o sábado. Aí vieram os homens depois e falaram, ocidentais. E se a gente não santificar o sábado? Vamos trabalhar. E se a gente comer carne de porco? Entende? Então já começou ali um certo questionamento. E aí eu penso, por que eu, como mulher, por que eu não posso questionar, sabe? Agora que eu me sinto muito mais empoderada para poder questionar determinadas coisas que o homem fez. Eu queria entender, o senhor concordou, o senhor já sentiu que o cristianismo lhe reprimiu a sua liberdade como indivíduo? De novo, eu acho, quando a gente conversa sobre liberdade, o que é a liberdade? Né? Acho que a gente tem que pensar muito bem o que é isso. Agora, a noção de cada um de liberdade pode se tornar libertinagem, né? O que para mim é liberdade, de repente para ela não é. O que eu quero dizer é que toda instituição, e o cristianismo de uma forma ou de outra é uma instituição, ela vai ter que referendar, vai ter que criar regras e normas. E quando eu crio regras e normas, eu estou de alguma forma cerceando o entendimento de liberdade de algumas pessoas. Então se você perguntar para mim, sim, eu já me senti Sim, porque vai conflitar em algum momento. Claro que vai. Agora, o que eu entendo, que eu acho que a discussão aqui é essa. Nenhuma instituição é feita por seres humanos, ela não é perfeita. Agora, o que eu acho que deveria acontecer é esses seres humanos que cuidam das instituições terem uma cabeça aberta para, quando vierem indagações acerca das regras que estão lá dentro, que estão ali naquela instituição, serem merecedoras de pensar, de refletir se elas continuam valendo ou não. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a questão forte, mas eu acho que isso não é só no cristianismo. Não, em todas. Acho que você deve ter esse conflito também. Nossa. Olha, esse conflito até porque eu tenho 24 anos, então eu estou no auge eu sou um botão que acabou de nascer, então eu ainda quero viver as flores de beija-flores. Isso. Mas também nós temos a questão dentro da Umbanda e do culto de Ifá, que é a promiscuidade. Nós não podemos ser promíscuos por sujar os nossos corpos com energias alheias. E também não podemos beber até cair, entrar em coma alcoólico, porque isso é desequilíbrio. Preceito, né? Isso não é uma moralidade? Isso não é uma moralidade, é a prática do bom senso. Porque o senhor concorda que uma pessoa que ela bebe todo dia e entra em coma, ela está se automutilando até chegar no período de morte? Então, mas aí, acho que a questão dele, né, definição de liberdade. É a definição de liberdade, eu posso beber até morrer. O culto me diz, olha, fulano, você não deveria beber tanto, mas eu posso. Então acho que agora a gente começa a chegar aqui num consenso, ver se concorda comigo. Toda religião, no limite, ela visa o aperfeiçoamento do ser como humano. Sim. Cada vez ser um ser humano melhor. Em busca de ser um ser sagrado. E aí você concorda comigo então que para isso vai ter que ter algumas regras? Sem dúvida. Vai ter que ter uma... o debate se coloca enquanto se ela deve ser universal ou se ela deve ir na sua ótica individual, né? Se você constrói ela socialmente, individualmente ou coletivamente dentro de um espaço. Me parece que todo ser humano nasceu para se relacionar.
Se todo ser humano Perfeito. nasceu para... Vocês concordam com isso ou não? Não, perfeito. O ser humano político, né? Todo ser o ser humano é político. Sim. Então, a partir dessa premissa, é coletivo. A questão é coletiva. Agora, de novo, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Então, no coletivo, como que a gente lida com as particularidades, com as diferenças? Acho que essa é a grande questão hoje. A minha crença sofre mais intolerância e violência do que a outra aqui representada. Eu não estou totalmente iniciado na Umbanda, mas eu também, ao mesmo tempo, sou professor de História. E dentro da história das religiões também que eu estudei, eu consigo perceber o quanto nas religiões afrodescendentes existe uma questão social e política de opressão que ela sofreu muito mais, se a gente pensar da questão da escravização, da questão até mesmo da nossa história como país, Brasil, né? E isso faz com que eu consiga perceber, e até mais pela minha educação também que eu tive pela cristandade, de como houve muito mais a violência e o quanto a religião afro se tornou uma resistência. O cristianismo ele também pode ter suas nuances na questão de resistência, mas historicamente se consolidou muito mais. E aí eu consigo perceber, indo nessa ótica, né? Não estou aqui nem para julgar a questão espiritual, mas quando eu partilho dessa questão histórica e ancestral é muito forte. Até porque a gente tem o período da escravatura, a parte da Nigéria, região de Lagos, Abeokuta, Oxobô, todo aquele pessoal foi... dá pra ver a marca dos dedos na areia das pessoas se segurando para não serem arrastadas para cá. Aí o sabão da costa não é sabão da costa, é sabão africano. Virou da costa porque chegava da costa da África, palha da costa. E aí nós temos pano da costa. Na verdade, isso é um pano africano, não é pano da costa. Só que criamos nomenclaturas para isso, e a gente vai na ideia do candomblé, que origina uma pessoa que vem de Angola, uma que vem do Queto, uma que vem de Oió, uma que vem do estado de Ogum. E juntamos, e todas essas culturas formam uma resistência, o candomblé. Só que o que a gente analisa é que eu nunca vi lá na Europa um preto e falar assim, não, vamos catequizar vocês. Não existiu. Existiu com os índios, com os pretos, com os escravos. Nossa, então é nítida que a nossa religião, eu falo por mim porque eu posso dizer que o nosso, eu represento isso, nós fomos e somos até hoje com uma ideologia de Exu é o diabo, a macumba não presta, vai amarrar o seu marido. Nós temos não só um atentado antigo contra a nossa religião, é até hoje imputado na cabeça das pessoas. O ataque não cessou. Se a gente piscar um pouco mais forte, vai ter uma fogueira feita nas praças para queimar os macumbeiros. E isso eu posso falar com propriedade, porque onde está a minha casa é uma rota que tem uma igreja a 100 metros e as pessoas passam me medindo, passam me criticando. Tem um pai de santo que fala que quando ele está com as vestes dele, ele é muito mais julgado do que alguém branco que estaria com as mesmas roupas que ele. Exatamente. E ele poderia sofrer muito mais ataques do que a outra pessoa e seria julgada por isso. E eu não vi metade da resistência que a igreja teve que passar para existir, comparando com toda a história da igreja, são 2000 anos, comparando com 2000 anos do povo preto, Ifá, Umbanda e Candomblé, que teve que lutar, cujo qual ainda era proibido. Gente, foi ano passado que todos os templos foram colocados na lei da isenção. Mas a igreja, desde quando ela existe, ela é isenta de tudo. Por que ela é tão isenta? O que ela tem de melhor que as outras não têm? O que o Cristo tem de melhor do que o Oxalá? O que o Oxalá tem melhor do que o Buda? Não tem, mas é uma construção social que o Deus está na igreja e tudo que nós temos que dar parte para ela. E por que temos que dar parte para ela? Jesus Cristo me pediu alguma coisa? Eu nunca vi ele descer do céu para me pedir um pão. Ok, os que discordam podem vir. Não posso chamar de opressão, né? Mas é aquilo, né? Eu falo que eu sou crente, as pessoas ficam, quê? Como assim? E eu falo, ai gente, eu sou crente. Acho que hoje em dia eu tô mais num lugar de entender quando as pessoas acham meio absurdo, talvez, eu assumir a minha crença, né?
e que às vezes eu até me questiono se eu realmente ainda sou evangélica ou se eu só escolhi acreditar no Deus que me acolhe, e se Ele me acolhe dessa maneira, então é isso aí. Eu acho que é isso, assim, não tenho nem como discordar de tudo que vocês falaram, absolutamente. É real. Eu vivi isso, eu tive esse preconceito, eu já falei, quis, né, desculpa, mas assim, já quis ofender uma pessoa e chamei ela de Exu, por exemplo. E hoje eu vejo o quão errado eu tava e que não tem cabimento, até estava falando antes, né, de qual que é a construção de demônio, porque para mim era isso. Sim. É um demônio, pronto, acabou. Mas não, existe uma construção feita na minha cabeça desde quando eu era muito pequena sobre o que é o demônio. Então, acho que não considero que eu sofra algum tipo de preconceito por ser crente. É mais uma coisa assim, eu não sofro. Eu vejo a consequência do que o cristianismo construiu na sociedade, né? Então, quando eu falo, eu sou crente, não sei o que, as pessoas ficam assim, nossa, meu Deus, mas assim... Até falam assim, mas você é uma crente legal. Eu falei assim, não. Crente bem. Não sei se eu sou uma crente legal, mas eu sou uma crente que se questiona. E talvez hoje nenhuma doutrina faça sentido para mim. Nenhuma. Eu acho que quando a gente fala que a igreja nunca foi perseguida, essa é uma fala que carece de um entendimento maior. Porque quando a gente estuda os 350 anos, né, perseguição do Império Romano. A perseguição do Império Romano, né? Então os cristãos foram perseguidos, foram mortos, muitos. Sim. Inclusive, a religião das catacumbas. Exato, das catacumbas. E quando se descobriu então que era cristão naquele contexto, eles eram jogados às feras no Coliseu para diversão. Então, o que acontece? O problema é que, apesar da perseguição ao Evangelho de Jesus, esse evangelho continuava crescendo nas classes populares, principalmente, mas também na classe de elite. E teve um momento em que o imperador romano Constantino, ele vendo que não ia mais conseguir segurar o tanto de pessoas que se convertiam ao evangelho de Jesus, o que ele fez? Ele oficializa o evangelho de Jesus como religião oficial do Império Romano. E aí aparece o cristianismo, e aí se torna uma instituição. Quando a coisa torna uma instituição, de novo, a gente tem que escolher regras e caminhos. Então, as formas de ler o Evangelho, elas são muito escaladas e só passa a ter uma forma agora. E essa forma, ela então é trabalhada. E o cristianismo começa a crescer. E agora é uma questão que eu acho que é muito normal isso. Se uma religião se institucionaliza e cresce demasiadamente, o que ela vai fazer? Ela vai querer o quê? Se impor em relação às outras. Então, você concorda comigo que se a Umbanda ela tivesse o poder e tivesse a proeminência, né, a abrangência que o cristianismo tem, será que ela não perseguiria os seus diferentes? Posso te afirmar isso que não, até porque o Coliseu não foi feito por nós. Então, e nem pelos cristãos. Mas a gente vamos parar para analisar a sua premissa. Mas com Constantino e tudo mais, aí no 350, a gente teve uma perseguição. Se contar todo mundo que morreu nesse percurso, e se contar desde o tempo que o primeiro cristão, inclusive a igreja, investiu em toda a parte da escravatura, com os jesuítas, então vamos contar, ela não só fez, como ela investiu financeiramente. Tudo positivo, viu? A gente tratando desse aspecto, será que morreu a mesma quantidade de pessoas? Será que essas pessoas foram sequestradas, abusadas, mas de novo, a gente está falando, né? Acho que ficou claro que eu falei que o cristianismo institucional é uma coisa, o evangelho de Jesus é outra. Mas estamos discutindo o cristianismo. Não, então tudo bem. Agora, você tem dúvida se fosse qualquer outra religião que tivesse a abrangência, o domínio que hoje o cristianismo tem, será que ela seria boazinha ou será que ela perseguiria? Eu queria só colocar um contraponto de uma forma mais branda, no sentido de que, por exemplo, quando você pensa numa... É que aí eu não queria nem enquadrar a Umbanda como instituição, que por si só já é um problema.
A Umbanda não se coloca como instituição. Tanto é que ela é mais plural do que qualquer outra. Ela não conseguiu. Mas o cristianismo também é plural. Sim, mas no caso de colocar numa regra de normas e regras, ela é muito mais fluida nesse sentido. A Umbanda. Sim. Tá. E aí, no caso, se a gente parar para ver se ela vai se propor a se uniformizar num único culto, é como se a gente quisesse dizer que todo terreiro é igual também. E acho que existe uma questão, assim, do a priori da própria Umbanda de não se colocar como universal. Ela é muito mais local mesmo. E nem se sobrepor perante o próximo. E aí ela teve que tomar rédeas de outra, como focos de resistência, para tentar manter o culto. Porque, por exemplo, ela por si só não teria Cosme e Damião. Não teria. A gente não mas ela teve que se fazer um sincretismo, né? Ela teve, exatamente. E esse sincretismo virou um problema. Imagino que sim. Porque existe uma ideia de que a Umbanda é um candomblé branco, é o baixo clero do é um candomblé deturpado, né? Tipo, umas uma coisas espécie de candomblé deturpado, seria isso? Essa visão pejorativa, né? Essa visão pejorativa. Então, aí a gente volta na questão de que, e se a Umbanda tentar se colocar como, tal qual o cristianismo na época do Império Romano? Eu não, sinceramente, eu não conseguiria ver um presidente se convertendo na Umbanda. Claro que a gente já teve até governador umbandista, né? Mas assim, para se colocar e institucionalizar. Uma liturgia. Inclusive saindo do Estado laico e fazer um Estado teocrático umbandista. Nossa, o que seria uma loucura. Eu não sei se isso aconteceria, se seria... Que talvez não seja menos loucura do que a gente ter hoje um Estado com tantos evangélicos na política. É uma loucura. Isso. Eu acho uma loucura. Exatamente. Aí a gente entra nesses problemas, né? A Bíblia é o verdadeiro guia. A Bíblia é o verdadeiro guia porque ela revela Jesus, né? E como eu já disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente conhece Ele como? Pela Bíblia. Então, por isso que a Bíblia é o único caminho. Podem vir os que discordam. Eu gostaria só de perguntar, eu vou pedir que a Isa fale, porque acho que o teu posicionamento aqui é interessante, porque você vem do cristianismo, né? Sim, eu acreditei durante muito tempo que a Bíblia era uma verdade absoluta. Só que daí foi exatamente quando eu comecei... Isso é muito doido, porque foi quando eu ganhei... Tinha uma Bíblia na minha casa que ela tinha comentários de Lutero. E eu comecei a pensar muito nesses questionamentos, sabe? E aí quando eu via determinadas passagens da Bíblia, eu falava assim, não é possível que seja ao pé da letra dessa forma, sabe? E tipo, não, a mulher tem que ser submissa ao homem. E aí tem várias, né, leituras para essa frase. Enfim... E aí eu só não levo mais a Bíblia como verdade absoluta, muito por causa daquilo que eu falei no começo, de que ela já passou por muitas perspectivas, né? Por muitas pessoas já colocaram a mão nela, querendo ou não teve o clero, né? Enfim, e eu realmente acho que não teve como determinados momentos sociais não terem feito parte daquilo que está na Bíblia hoje, sabe? Eu acredito que ela sim foi mexida para atender crenças pessoais das pessoas que interesses pessoais das pessoas que tiveram contato ali com aquela escritura. Eu não sei se existem, se todos os livros que estão na Bíblia são todos os livros que realmente foram escritos. Então, de novo, eu acho que o meu negócio de ser tão questionadora me faz olhar hoje para a Bíblia. Até quando ele perguntou, eu me senti muito negando Deus, assim, porque eu deveria realmente acreditar. Para me considerar crente, eu acho que eu deveria realmente acreditar que a Bíblia é a verdade absoluta. Eu discordo porque eu vou até partilhar do mesmo relato de experiência. Teve uma coisa magnífica que me foi trazida pela Umbanda, que é a encruzilhada. Nossa. E a encruzilhada é uma linda mensagem do que você está aqui vivendo, tem a escolha de para onde você quer ir. Menos que os librianos odeiam.
Para onde eu vou? Mas estando parado também é uma escolha e você estar nela também é importante. E voltar também, você pode voltar. E ela pode ser a Bíblia, ela pode ser o Bhagavad Gita, ela pode ser o que... Exato, e o que o caboclo e o preto velho me falar. Quando eu trato sobre a discordância da Bíblia ser a palavra oficial da nossa dimensão, eu estaria tirando toda a história da humanidade. Eu estaria falando que tudo que a gente viveu foi mentira, falsidade, charlatanismo. Eu estaria incinerando com a mesma bola de Sodoma e Gomorra tudo que a gente já passou, tudo que a gente já construiu. Eu estaria falando que o Império Egípcio nada mais é do que um folclore. E a Vênus, na verdade, nunca existiu, era só um planeta e foi um devaneio social. A Afrodite, então, nossa, era só uma prostituta do boteco da Grécia. E a nossa Ogum, Oxum, Exu, Xangô, Telaocô, foi o quarto Olafim, rei de Oió. Temos documentado a existência dele como rei. Então, é até ali também a mitologia. Algumas divindades existiram e foram documentadas. Existe o aspecto da compreensão que quando eu digo que a Bíblia é o único acesso da verdade, eu estou falando que todo o resto é somente uma mentira. E todos os outros que estão se dedicando para evoluir as pessoas para o bem comum, social e pessoal, são basicamente charlatões que estão mentindo para os outros. E quando eu aponto o dedo para o próximo, eu estou deixando de seguir a Cristo. Desculpa, não dá para seguir o cristianismo e seguir os votos de Jesus. Desculpa, não dá para ser ifadis, não dá para sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo. Então eu acredito no cristianismo, ou acredito em Jesus, porque os votos não batem. Então, é que qual o livro que revela Jesus? É a Bíblia. É a Bíblia. Nós temos documentos em Alexandria que também fala sobre a existência dele. Só que não fala que Moisés bateu um cajado e abriu um mar morto, porque, no caso, só a Moana que depois dele conseguiu fazer. Não fazendo uma sátira, mas, desculpa. Mas já fazendo. Nós não temos nenhum fato documentado a mais do que a Bíblia, cujo qual cria mitos do herói sobre isso. Aí nós temos também os 40 dias do deserto, aí nós temos a pedra que bate, o vinho que vira água que vira vinho. Nós temos vários fatores míticos que somente a Bíblia relata. O que é engraçado é que nós temos da África um documento histórico reconhecido pela ONU. E por que a Bíblia virou um fator mítico e por assim ficou? Jesus Cristo ele é narrado em vários outros livros de Alexandria. Não tem como discutir que ele existiu. Não tem como. Quando a gente está puxando a Bíblia aqui, ela deve estar sempre aberta à interpretação, a entendimento do contexto em que se vive. Ela deve se atualizar, se adaptar. É um debate longo esse aí. Nossa. Se a gente olhar para a Bíblia como a essência de que tem verdade e vida, que é Jesus, essa essência ela tem que ser transmitida. E para eu transmitir isso eu tenho que comunicar. Então é claro que quando eu comunico a Bíblia, eu tenho que adequar o meu discurso ao ouvinte. Claro que eu tenho. Existe uma questão muito problemática aí que vem do conceito de dogma e doutrina. Então, assim, a gente pensa da Bíblia, então, ela tem que ser temporal ou atemporal? Então, ela vai ficar muito nesse embate. Ela é atemporal então, na sua essência. Então, exatamente. Quando a gente vai aplicar o contexto... É um cabo de guerra. É um cabo de... Nossa, é um cabo de aço. Porque é justamente essa a tensão, né? O que é atemporal e o que é temporal. É nesse contexto da atualização. O que serve para agora e o que serviu para aquele tempo. Igual a escravidão. Paulo fala, olha, aceita, um escravo foge, e Paulo fala assim, olha, volta para o seu senhor e fica lá com ele. Ah, que bom. Agora veja, o escravo, como era tratado naquela época, é muito diferente de como é tratado hoje, de como foi tratado na colonização. Agora, hoje, cabe isso? Claro que não. Agora, perceba, e Paulo ainda fala assim, e não trate ele mais como escravo, trate como irmão. Então, perceba que a gente tem que saber fazer essa separação. E talvez aí onde a instituição tropece muito. Mas quando a gente fala de atualização, por exemplo, a gente teria que, abre aspas, supostamente sentar com Moisés, Cristo, Pedro e perguntar: você já mudou de ideia? Já pode aceitar alguma pessoa a mais? Porque, querendo ou não, os conceitos básicos imbuídos na Bíblia, a gente não poderia mudar. Como que a gente vai atualizar, por exemplo,
Os idólatras não vão poder herdar o reino dos céus. Como que eu vou mudar isso? É porque o que é idolatria? Idolatria é eu amar alguma coisa que está presa ao tempo e espaço. Se eu amo o que está preso ao tempo e espaço, eu vou ficar retido no tempo e espaço. Tudo bem, as bruxas, vou trocar. É que eu não queria usar o termo bruxa. Então, as bruxas e os feiticeiros não vão poder herdar o reino dos céus. Como que eu vou atualizar isso para o tempo moderno? Porque no caso, há 5.000 anos a gente tinha 10 gays. Hoje em dia a gente tem a parada gay. Nós temos a Avenida Paulista com 1 zibilhão de pessoas. Como que a gente vai atualizar isso? Essa questão da sexualidade, mas o que eu entendo que eu tô falando da bruxaria também, tô falando dos adúlteros. Quem tem uma vida pautada no prazer dentro do tempo e do espaço vai ficar retido. Então a questão toda é para além da homossexualidade. Quando você lê 1 Romanos, que lá fala sobre homossexualidade, a minha leitura é que Paulo está falando o seguinte: quando a gente deixa de tratar o ser humano como outro ser humano, a gente começa a tratar o ser humano como objeto. E quando eu tenho um ser humano como objeto, eu uso ele do jeito que eu quero, inclusive sexualmente. Só que ali não tô... Então, perceba que aí é uma interpretação da essência da Bíblia, não uma interpretação apenas da letra. Mas estamos tratando exatamente o que está escrito. Eu trato a minha realidade. Eu sou homossexual e pratico o que você acredita ser bruxaria e idolatria. O que a religião não me conhece, você está falando você para mim está representando aqui o conceito e as crenças cristãs. Então, mas você está de novo, comecei essa conversa falando que todos nós somos diferentes e somos particulares. Você está me generalizando pelo todo. Pela representação, né? Que você está no local. Você falar para mim, né, aquele caso daquela menina que engravidou do tio, acho que ela tinha 9 anos, e foi um monte de evangélico, impediu o aborto, eu sou totalmente contra isso. É grave. Então assim, se você olhar para aquilo e achar que eu sou aquilo, você está muito enganado. Não podemos. Mas aqui o senhor para mim representa a posição do que está escrito na Bíblia, porque o senhor concorda e acredita. Então, mas aqui justamente acho que a proposta é um diálogo. Sim. Né? Qual que é o diálogo? A gente tentar... Desculpa, eu vou trocar o meu discurso. No que é possível, né? E no que eu estou disposto a fazer, é quebrar justamente paradigmas. Exato. Tudo bem. Então eu não sou isso que você pensa. Vamos para as prostitutas, então. Vamos trocar a realidade. As prostitutas. Então, quando a gente fala, por exemplo, como que a gente vai atualizar o trecho? As prostitutas não vão herdar o reino dos céus. Porque isso é algo que não é acreditado. Como que a gente vai atualizar para os tempos modernos, onde a prostituição entre os jovens, principalmente em algumas áreas da Avenida Paulista, por ali, Augusta, região que eu conheço, como que a gente vai atualizar para aderir essas pessoas? Como que a gente vai atualizar não só para bruxaria, mas para todos esses contextos? Uma vez, uma prostituta veio conversar comigo e falou assim: pastor, eu não quero mais ser prostituta. Eu falei para ela: minha irmã, essa é uma decisão muito sábia. Só que o que você vai fazer para sobreviver? Ela falou: não sei. Eu falei assim: olha, hoje a igreja não pode te sustentar. Ela falou: você quer que eu continue sendo prostituta até ter dinheiro para poder sair dessa realidade? Eu falei: minha irmã, eu não sei o que fazer. Né? Eu entendo que uma pessoa que é prostituta, ela não é prostituta porque ela deseja. Sim. E quando a Bíblia fala de prostituta, eu entendo que é uma pessoa que tem no sexo talvez o sentido de vida dela. E de novo, se você tem no sexo o seu sentido de vida, você está preso ao tempo e ao espaço. Então, de novo, acho que a gente tem que ler e tentar extrair o sentido, não só a letra. Porque se a gente for só a letra, a gente vai ter problema muito sério, que é o problema que a instituição tem hoje. Eu acho que todo mundo que busca, né, um propósito de vida último e verdadeiro, que é o amor, independente do caminho que ela siga, eu acho que é muito importante e ela é merecedora de ser escutada e ela deve ser escutada. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, né? Escutar essas pessoas que eu vejo que estão buscando um propósito último de vida e o amor. Então, eu quero agradecer. Inclusive, adicionou agora a minha forma de ler a Bíblia e de pensar o Evangelho. Eu achei muito bom. Para mim foi realmente muito rico ter essa oportunidade, até nesse momento que eu tô, né? Que é um momento muito longo já, né? Não sei quanto tempo eu tô nesse momento, de questionar determinadas coisas. E eu acho que a coisa que eu mais tiro disso é que a gente tem que dar muita importância pro respeito.
realmente. Acho que o máximo que eu consigo tirar disso é que onde tem respeito, tem diálogo. Vou dizer então sobre que no dia de hoje eu pude provar de Cristo diferente, eu pude provar do Evangelho diferente, eu pude ser imerso em uma vivência que não é só falar aquilo que repito sobre os versos de Fá. E foi muito gostoso provar que não é só a Umbanda também que sabe a verdade. Todos nós sabemos um pouco da verdade. E porque sabeis a verdade vos libertará. Seja de qual for a forma, o que importa é que a gente siga em direção à luz. E evolução contínua nossa. Então hoje com o pastor, com a Isa, com o parceiro, a gente conseguiu chegar não num consenso, porque um consenso não é necessário. A gente chegou numa dedicação coletiva do quanto podemos crescer juntos. Eu gosto muito do encontro. Eu acho que o encontro faz crescer, faz a gente se deleitar e se banquetear com ele. Então, poder partilhar experiências, trazer conceitos e até quebrar a boa e velha frase, né? Religião não se discute. Não, ela se discute muito. E ela tem que chegar sempre para algum lugar, né? Então acho que são momentos como esse que me traz isso, porque sempre me acompanha na vida também, né? De tolerância, de poder trazer a igualdade das coisas. E acho que são caminhos assim que a gente tem que sempre trilhar e poder saber que tem pessoas que estão aqui que vieram com esse propósito até pensando na conversa, né? Porque senão eu estaria aqui levantado do banquinho e sair de mansinho, né? Então, acho legal isso aí. Muito obrigado. 2 Léo. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Prazer, viu? Querido. Ai, achei, viu? Obrigado. Quem diria, não? Pois é. Prazer, viu?